E aí, gente, tudo certo com vocês? Estamos voltando aqui de carnaval agora e nós vamos continuar aqui a parte de desenvolvimento em linguagem C. Vamos fazer uma revisãozinha breve aqui do que a gente já viu até agora. Vou colocar nosso esqueleto do programa aqui, né? stdioh, include, int main, retorna 0. Vamos salvar isso aqui como conde, que a gente fala de condicionais hoje. Então, conde.c. Então, olha só, a gente falou um pouco sobre criar variáveis. Então, a gente pode criar algumas variáveis aqui, por exemplo, vamos criar uma variável inteira chamada int número indicado. Lembrando que no final de cada instrução do programa você tem que colocar o ponto e vírgula para indicar para a linguagem C que isso aqui é uma instrução única. E aí a gente vê o quê? Nós temos o printf, que é uma função que nos permite imprimir texto na tela. Essa função printf está incluída dentro desse arquivo aqui, stdio.h. Então, para que esse printf funcione, você tem que ter colocado essa linha aqui de cima, tá, gente? Como eu falei com vocês, aos poucos a gente vai entendendo como que funciona esse esqueleto aqui, o que significa cada partezinha dessa. Enfim, isso daqui é uma função que está incluída dentro desse arquivo aqui. A função printf, eu posso passar para ela o que eu quero imprimir. Então, por exemplo, mais uma aplicação do printf. O barra n, eu já comentei com vocês que é um caractere especial para pular a linha, né? New line. Você tem também o barra t, que funciona como um tab. E você também pode colocar, como aqui, o printf tem esse f aqui, significa que é um print formatted. Então você tem uma formatação que você consegue passar aqui para dentro. E essa formatação é dada através dos %, alguma coisa que você passa. Por exemplo, aqui, %d, você está indicando que você vai substituir aqui dentro, no lugar desse %d, um número inteiro. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, no final, colocar 12, por exemplo. Aqui o nosso programa, onde.c, então, gcc, onde.c, -o para indicar o arquivo de saída, onde.exe. Está aqui o nosso arquivo, ó, onde.exe. Onde.exe a gente executa. Tá lá, mais uma aplicação do printf, ele substituiu no lugar do %d o valor 12. Eu comentei com vocês também sobre uma outra função chamada scanf, que permite você obter do seu usuário uma entrada de texto ou numérica, ou dependendo do que você está precisando. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pedir para o scanf que eu quero a entrada de um número inteiro, e esse número inteiro, quando o usuário digitar e bater Enter, eu quero que esse número inteiro seja guardado dentro de uma variável. Essa variável vai ser número indicado. Lembrando que no scanf você precisa colocar esse comercial na frente da sua variável. Aos poucos a gente vai entendendo o porquê disso daqui também. Ponto e vírgula. Vamos fazer outro printf aqui só para confirmar o número digitado pelo usuário foi %d barra n. Aí no lugar do %d eu quero substituir o valor que está dentro da variável. Então vou passar esse valor para a função printf. Número indicado. Vamos compilar novamente. Onde.exe.
Olha só, ele imprimiu o que ele tinha que imprimir aqui, essa primeira linha. Agora ele está executando essa linha aqui, ó. Ele está esperando o usuário digitar um certo número inteiro. Então, por exemplo, se eu colocar 99 aqui, o que ele vai fazer na hora que eu bater Enter? Ele vai pegar esse número 99, guardar dentro dessa variável, e em seguida vai fazer executar essa linha de código. Printf, o número digitado foi, e vai substituir no lugar de %d o valor que está dentro da variável. E dentro da variável está o quê? O valor que foi digitado. Então, na hora que eu bater Enter aqui, ó, 99, Enter, ele vai imprimir o número digitado pelo usuário foi, dois pontos, espaço, 99. Ok? Então, com isso, a gente tem uma forma de imprimir textos na tela, usando a função printf, e também obter entrada de dados pelo usuário, através do teclado, utilizando a função scanf. Hoje nós vamos falar sobre uma nova instrução, chama assim, não é uma função, uma nova palavra-chave da linguagem C, que é a condicional. A condicional vai ser uma instrução que você vai conseguir desviar quais partes do código vão ser executadas, dependendo de certas condições que você impõe. Então, por exemplo, aqui, ó, eu gostaria que meu código fizesse uma coisa desse tipo, ó. Coloca aqui int idade. Certo, não vou ser muito preciso no código aqui, não. É só para vocês entenderem. Isso aqui é mais um pseudocódigo. É um código que você só lendo, você entende o que esse código deveria fazer. Então, olha só. Se eu botar aqui, ó, scanf. Não vou botar scanf, não. Ler dados, idade, certo? Vai ler os dados do teclado, guardar dentro da variável idade. E aí eu quero fazer a seguinte coisa. Se idade for maior do que 18, imprime maior de idade. Se não, imprime menor de idade. Ok, então gostaria de fazer um programa simplesinho assim, que vai pegar a entrada do usuário, o usuário vai digitar um número, que no caso vai corresponder à idade de uma certa pessoa. Se essa idade for maior do que 18, então a gente vai imprimir na tela maior de idade. Se não, ou seja, se for menor, no caso menor ou igual a 18 anos, imprime menor de idade. Então eu quero implementar na linguagem C um algoritmo que faz esse tipo de coisa aqui. Nota que aqui eu tenho um condicionamento de quais instruções serão executadas pelo compilador. Olha só. Isso, se o compilador for ler linha por linha, ele vai ler isso daqui, vai reservar na memória um espaço para um número inteiro, eu estou chamando de idade. Ele vai ler os dados do teclado e guardar dentro dessa variável. E agora, essa instrução aqui, imprime maior de idade, só vai ser executada caso a idade que o usuário digitou for um número maior do que 18. Então, isso daqui está sendo esse C aqui, ó, está sendo um comando que vai controlar o fluxo do programa. Em outras palavras, esse C aqui está verificando se essa condição for verdadeira, e se ela for verdadeira, aí sim ele executa isso daqui. Essa outra instrução aqui está relacionada com esse outro C, né, senão,
E essa instrução aqui vai ser um complemento dessa outra instrução aqui, da instrução C. Então, se a idade for maior do que 18, ele faz esse pedaço de código. Se não, ele vai fazer esse outro pedaço de código. Então, do jeito que foi colocado aqui, você vê que esses dois pedaços de códigos aqui não conseguem ser executados um seguido do outro. O programa vai escolher ou um ou outro para ser executado. E é esse o nosso propósito aqui. Para poder... Nós vamos falar dessas duas instruções aqui, o se e o se não. Vamos começar falando apenas do se por enquanto. A instrução C é representada na linguagem C pela palavra-chave if. E funciona da seguinte forma. If, aí aqui é importante, tem que colocar entre parênteses aqui a condição. E ele vai executar o código a ser executado. Então é um pouco semelhante com isso aqui, lembrando que tem que colocar os parênteses aqui, que isso é um requerimento para condições na linguagem C. Então, vamos implementar esse tipo de programa aqui em linguagem C. Vamos apagar isso tudo aqui, ó. Volta para o nosso esqueleto. Então, vou criar aqui uma variável chamada idade. Eu vou ler os dados do teclado. Então, scanf. Eu quero que a idade seja um número inteiro. Então, vou pegar aqui %d. E eu vou guardar o que o usuário digitar na variável idade. Então, até aqui o que aconteceu? Eu pedi para o compilador reservar na memória um pedacinho para conter um número inteiro lá dentro. Eu chamei esse espacinho de idade. Ele vai executar essa próxima linha aqui. Ele vai esperar a entrada do teclado. Ele vai estar esperando um número inteiro. E ele vai guardar esse número inteiro na variável idade. E agora eu preciso implementar isso daqui, ó. A instrução C é representada pela palavra-chave if, seguindo esse molde aqui. Então, olha só. If, abre parênteses. Aqui eu vou colocar a condição que eu quero para que esse bloco if seja executado. Então, como eu quero aqui, ó, se a idade for maior do que 18, imprime tal. Se idade for maior do que 18, e agora ele vai executar, se a idade for maior do que 18, ele vai executar a instrução que eu vou colocar aqui na frente. Então, olha só, printf maior de idade. Vamos salvar isso aqui, compilar para ver isso aqui funcionando de fato. Compilei. Conde.exe. Tá lá. Primeira coisa que ele faz aqui é, ele está esperando a entrada do usuário, certo? Ele reservou lá um espacinho na memória. Está esperando a entrada do usuário pelo teclado. E eu vou colocar um número. 19. 19 anos é mais do que 18, portanto é maior de idade. Então, na hora que eu bater Enter aqui, o que ele vai fazer é guardar esse número 19 dentro da variável idade. Ele vai verificar se idade for um número maior do que 18, que é, então nesse caso ele vai imprimir maior de idade. Tá vendo? Agora, o que acontece se eu colocar um número menor do que 18? Se eu colocar, por exemplo, 16, 16 é um número menor do que 18, então ele vai fazer isso aqui, ó. Se idade for maior do que 18,
16 é um número maior do que 18? Não é. Então ele não vai imprimir esse pedaço de código aqui, ó. Isso aqui vai ser ignorado. Ele simplesmente vai passar para a próxima instrução, que é retornar 0 e finalizar o programa. Então na hora que eu botar 16 aqui, ele não vai imprimir nada. Tá vendo? É claro, você pode contornar isso daqui criando a condicional oposta. Se idade for menor ou igual de 18, printf menor de idade. Vamos compilar novamente. E agora, se a idade for maior do que 18, ele fala que é maior de idade. Se for menor ou igual a 18, ele vai falar menor de idade. Então, se eu colocar aqui 19 novamente, ele vai reclamar maior de idade. Executando novamente, se eu colocar 16, menor de idade. Então, nota que ele está executando esse pedaço de código aqui ou esse pedaço de código aqui, dependendo da condição que eu passei para o meu if. Então, esse if aqui ele vai ser um seletor de código. Ele vai selecionar quais os códigos serão executados e quais os códigos não serão executados, dependendo da condicional que você passou para ele. E uma coisa que é importante aqui é o seguinte: o if ele só vai executar ele vai executar apenas um código que você colocar aqui na frente. E muitas das vezes você quer que, quando você tem uma condição aqui, o seu código execute várias instruções diferentes. Como, por exemplo, digamos aqui, se a idade for maior, vamos voltar aqui no nosso pseudocódigo. Se a idade for maior do que 18, eu quero fazer a seguinte coisa: imprime maior de idade e vamos ver, bom, vou imprimir uma segunda coisa também. Imprime pode ter carteira de motorista. Então, olha só. Se eu quiser executar duas instruções dentro de uma condicional aqui, certo? Se a idade for maior do que 18, eu quero executar essas duas instruções. Se a idade não for 18, eu quero que ele pule esse bloco inteiro de código que vem aqui para baixo. O if é capaz de fazer esse tipo de coisa, mas para isso você precisa criar um bloco de código. E um bloco de código qualquer quantidade de código você pode colocar entre esses colchetes aqui. Qual é a chave? Eu não lembro. Então, por exemplo, eu posso tirar isso daqui, ó. E o que vai acontecer é, o if ele só vai executar a instrução que estiver depois da condição aqui, ó. If, condição, e o que vai ser executado se a condição for verdadeira. E esse if aqui, ele vai considerar tudo que estiver dentro desse bloquinho aqui como uma única instrução. Então aqui dentro eu vou poder colocar a quantidade de instruções que eu quiser, que todas essas instruções vão estar relacionadas com essa condição aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, maior de idade, printf, pode ter carteira de motorista. Então, o que é que vai acontecer? Esse bloco de código aqui, ou seja, tudo que tiver aqui dentro, só será executado caso a idade seja um número maior do que 18. E no caso aqui, eu vou corrigir uma
uma lógica aqui, um probleminha de lógica, que é quando você tem exatamente 18 anos, você é maior de idade. Então a gente vai colocar aqui, ó. E lembrando, outra coisa também, que esse operador que eu acabei de colocar aqui não existe. Existe o operador maior ou igual. Então você tem que ler, escrever do jeito que você está lendo aqui, ó. É maior ou igual. Igual maior não existe. E agora sim. Se a idade for maior que 18 anos, maior ou igual, ele vai imprimir essas duas linhas aqui. Ele vai executar essas duas linhas. Se a idade for um número menor do que 18, ele vai pular esse bloco inteiro aqui e vai executar esse outro aqui. Então vamos ver isso acontecendo na prática. Vamos compilar novamente. Condicional.exe. Tá lá, nós estamos esperando aqui, estamos esperando a entrada do usuário. Se eu colocar aqui então 18 e bater Enter, ele vai guardar 18 na variável idade. Na linha seguinte, ele vai verificar o número guardado dentro da variável idade, que eu coloquei 18 aqui, é maior ou igual do que 18? É igual, então está valendo. Então, isso daqui vai ser verdade, portanto, ele vai entrar nesse bloco de código aqui. Ele vai executar esses dois printfs aqui. Então, se eu bater em Enter, tá lá, maior de idade, pode ter carteira de motorista. Se eu executar agora um número menor do que 18, 17, por exemplo, ele vai verificar, idade é maior do que 18, maior ou igual? Não, é menor. Se é menor, ele não vai executar esse bloco aqui. Ele vai pular direto para cá e vai verificar. Ó, idade é menor do que 18? É. Então ele vai imprimir aqui, menor de idade. Ok? E aqui a gente pode colocar a quantidade, o número de, código, de linhas de código que você quiser. Inclusive, você pode colocar outro scanf aqui dentro, se você quiser. Você pode declarar variáveis aqui dentro. Int, sei lá, ano. Por algum motivo você quer guardar um ano. Aí você faz o scanf, guarda dentro dessa variável ano, trabalha com o que você quiser. Ok? Então, dentro desse bloco de código aqui, você pode fazer o que você quiser também. E esse bloco aqui só será executado quando a condição que você colocou aqui for verdadeira. Você pode, inclusive, colocar um if dentro de outro if. Por exemplo, aqui, vamos continuar fazendo isso daqui. Ó. A gente declarou variável ano aqui. Scanf. Dentro de ano. Se ano for menor do que 77, 1977, chutei esse número, tá, gente? Printf, você é velho mesmo. Vamos compilar e ver se isso aqui vai executar direto, vai executar corretamente, né? Condicional.exe. Então, vamos colocar aqui, ó, 19 anos. Mais de idade pode ter carteira. Se eu colocar aqui 1980, melhor, 65 para executar esse pedaço de código aqui de baixo, né? Olha lá. Então, 1965 é um número menor do que 1977? É. Então, ele entrou dentro desse outro bloco de código aqui. Então, você pode, dentro de um bloco de código regulado por um if, você pode colocar a quantidade de código que você quiser e esse bloco inteiro aqui só será executado se essa condição for verdadeira
E você pode, inclusive, colocar outro bloco de if dentro do bloco de if. E aí, uma vez que ele entrar aqui dentro, ou seja, uma vez que a idade for maior ou igual que 18 anos, ele vai entrar aqui, executar isso, e ele vai tentar executar isso daqui também. Vai verificar se o ano, nesse caso aqui, é menor do que 1977, e se o ano realmente for menor do que 77, ele vai executar esse bloco de código. Se o ano que eu colocar aqui for maior do que 77, vou fazer aqui, ó, 18 anos, entrou, 1990, ele não vai imprimir essa parte aqui, escrito, você é velho mesmo. E é claro, se você botar uma idade menor do que 18, 17, ele vai ignorar esse pedaço inteiro de código e vai executar só esse daqui. Por fim, para a gente encerrar essa parte aqui do if, se a gente voltar aqui na parte de condicional, esse bloco C é o que a gente colocou o if aqui, certo? Só que existe também esse senão. O senão, ele é relacionado pelo C como um complemento para esse operador. Ou seja, se isso aqui for verdade, executa esse bloco. Se não, ou seja, se acontecer o inverso disso daqui, ele executa essa parte de baixo. Eu vou colocar aqui. A instrução se não é representada pela palavra chave else. E funciona, botar assim, estruturalmente, como um if. Então, olha só. Esse senão, no caso aqui, o else, ele vai funcionar como um if, e ele vai ter uma funcionalidade binária com respeito ao if. Então, olha só. A idade só tem duas chances, correto? A idade ou pode ser maior ou igual do que 18, ou pode não ser. Se a idade é maior ou igual do que 18, você tem um caso, e você tem um outro caso quando ela é menor do que 18. Então, quando você tem coisas binárias assim, você pode utilizar o else aqui, ó. E aí você não precisa mais indicar a condição. Então, isso aqui a gente consegue ler da seguinte forma. Se idade for maior ou igual do que 18, executa esse bloco de código aqui. Se não, executa esse outro bloco de código. Vamos salvar para ver isso aqui funcionando de fato. Compila. Condicional.exe. Então, olha só. Se a idade for maior ou igual do que 18, ele entra nesse bloco aqui. A gente já viu funcionando, certo? 19, maior de idade, pode ter carteira de motorista. Se o ano for menor do que 77, 1975, você é velho. Agora, se eu colocar aqui a idade de 16 anos, então ele vai fazer o quê? Se a idade é maior ou igual do que 18? Não. Então, ele vai entrar na parte do senão aqui embaixo. Se a idade for maior ou igual do que 18, faz isso. Se não, faz isso daqui. Então, ele vai fazer o quê? Imprimir menor de idade. Ok? Então, com esses blocos de código aqui, a gente consegue fazer o controle de quais pedaços do código serão executados, dependendo de valores de variáveis e condições quaisquer que a gente queira impor. Algo que é sempre interessante quando você for trabalhar com esses blocos if e else é de fazer a chamada indentação do código. Ou seja, você nota aqui que esses tabs que eu coloquei aqui na frente simplificam e muito a leitura do código que você está escrevendo. Porque quando você coloca aqui, ó, por exemplo, o que eu fiz aqui,
Digamos que eu removo os tabs todos. E deixe tudo alinhado assim. Olha só o problema. A gente vai abrir um bloco de código if aqui, só que a gente não sabe onde que ele termina. Ele está terminando aqui, ele está terminando aqui, ele está terminando aqui, ó. Você sabe que quando você abriu essa chave aqui, o bloco de código termina em algum lugar fechando a chave. E a gente tem 3 lugares aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E a gente não consegue ver do jeito que está aqui o código, de maneira óbvia, a gente não consegue ver onde que está terminando. Então esse bloco de if aqui, ele está terminando aqui já, é isso tudo aqui. Aí você vê que eu abri um outro aqui, ele termina... Aqui ficou fácil porque é uma linha só, mas isso pode complicar. Então, é considerada boa prática de programação você, quando você abre novos blocos de código, você tabular esses blocos de código, batendo tab aqui, colocando botar assim uma coluna separada para cada um desses blocos. Então aqui, uma vez que você colocou os tabs, você consegue enxergar direitinho que esse bloco aqui, ó, ele está terminando aqui. Porque começou aqui, terminou aqui, ele começa na mesma coluna aqui, tá vendo? Então, começou aqui, terminou aqui, então tudo que está aqui dentro é um bloco relacionado à parte verdade dessa condição aqui, né? Nota que aqui nós temos outro bloco de código com if, então a gente faz o quê? Coloca mais uma tabulação aqui. Mesma coisa aqui, else, a gente abriu um bloco de código, então a gente faz uma nova tabulação para indicar que isso aqui está dentro do else, dentro desse senão aqui. E para finalizar isso tudo aqui, você pode. Existe uma outra maneira de você fazer o if também, embora seja um pouco. Ou não, bastante menos utilizada, é chamada de ternário. Que é uma notação simplificada para utilizar ifs. E você usa da seguinte forma: você coloca aqui a sua condição. Aí você coloca uma interrogação. Aqui na frente da interrogação, você vai colocar o que deve ser feito se a condição for verdadeira. Então, vou botar aqui, ó. Condição verdadeira. Verdadeira. Aí você coloca 2 pontos. E o que o programa tem que fazer se a condição for falsa? Então, por exemplo, aqui, ó, ainda utilizando essa questão da idade. Vamos comentar esse bloco de código inteiro aqui, ó. Comenta aqui, até aqui. Então, isso tudo aqui agora vai ser ignorado. E essa notação aqui de ternário, ela só é utilizada para blocos de código bem pequenos. De preferência em condições que são muito fáceis de você entender o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, idade maior ou igual que 18, se sim, eu quero que você imprima na tela para mim, maior de idade. Se não, eu quero que você imprima na tela menor de idade. Então, isso daqui é uma forma compacta de você fazer um if. Só que você utilizar isso aqui, você tem duas desvantagens, digamos assim. A primeira delas é, essa anotação, essa coisa inteira aqui, só funciona para coisas que são condições muito simples. Só de você bater o olho, você consegue entender o que está querendo dizer isso aqui.
E a segunda desvantagem é, você só consegue colocar um código na... Se bem que talvez se você colocar um bloco de código funcione também. Mas se você for utilizar mais do que um código, não é recomendado. Faça um if se for fazer isso mesmo. Então, só para mostrar isso aqui funcionando, compilamos, condicional.exe. Se eu colocar aqui 18, ele imprime maior de idade. Se eu colocar 17, menor de idade. Então, o que ele fez aqui é, utilizando essa notação compacta, o que ele fez foi, ele está verificando, idade é maior ou igual do que 18? Se sim, executa isso. Se não, então esses dois pontos aqui está fazendo o papel do se não, né? Se não, executa isso daqui. Ok, gente, então com isso aqui, a gente já tem o básico para a gente começar a desenvolver algoritmos e programas que de fato fazem alguma coisa interessante utilizando a linguagem C. Ok, gente? Então a gente vai começar a trabalhar com essas estruturas de linguagem aqui para controlar o fluxo do código. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.